paz do Senhor, igreja. Vai valer a pena, irmãos. E quando estávamos a falar já no passado, já não estávamos a imaginar lá. Valeu a pena, quando estivermos diante do nosso Deus. E é por isso que estamos aqui nesta tarde, não é? Nesta luta como cristãos e nesta alegria também de podermos estar aqui a adorar o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vamos fazer uma oração, irmãos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta oportunidade, Deus, de poder estar aqui, Senhor, a adorar-te, a glorificar-te, porque tu és digno, Senhor, porque, Senhor, nós dependemos de ti, Senhor, porque nós dependemos destes momentos na tua presença, Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado agora por esta oportunidade de escutarmos a tua palavra também, Senhor, porque ela, Senhor, também, Senhor, é o que nos faz, Senhor, continuar no caminho, Senhor, e não nos afastarmos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. É luz para os nossos pés, Senhor, Deus poderoso. Ó Deus poderoso, entrego esta pregação nas tuas mãos, Senhor, confiando em ti, Senhor, e sendo que tu vais falar com a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A irmã Rose estava aqui a falar da palavra, não é? A palavra, ela dizia que não é possível ficarmos só com esta palavra do domingo, não é? Que é ela que nos sustenta, não é? E eu venho falar de uma das coisas mais importantes também para o cristão, que é a oração. Alguém disse que a oração é a respiração do crente. E nós sabemos, sem palavra nós não podemos viver, mas sem oração, sem a comunhão com o nosso Pai, nós não podemos viver também. Deus criou-nos para ter íntima comunhão com Ele, e nós vemos isso desde o Éden. O primeiro casal da Bíblia, todos os dias ele era visitado por Deus, e todos os dias ele tinha comunhão, e todos os dias ele falava com Deus direto, não é? Eles nesse momento ainda não tinham pecado, eles nesse momento tinham uma visão muito maior do que a nossa, porque nós já nascemos pecadores, não é? E então, aqui esta palavra diz, é uma palavra de Jesus Cristo, diz: tu, quando entrares no quarto, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui, o nosso Senhor Jesus estava-nos a dizer, a falar de uma coisa que é vital para nós, é a nossa oração em secreto. E porquê é que ela é vital, irmãos? A nossa oração em secreto é a nossa oração em intimidade. É a nossa oração onde estamos só nós e Deus, onde não há perturbação mais ao nosso redor, onde não há nenhum barulho que nos perturbe, nenhum problema que nos alcance. Somos nós e o nosso Deus. O nosso quarto é um lugar de intimidade. É um lugar onde só entram pessoas íntimas no nosso quarto, não é? É um lugar de paz. É um lugar onde podemos derramar-nos na presença de Deus. É um lugar, há muitas pessoas que quando vêm à igreja não conseguem ser elas quando oram, não é? Têm aquele desejo de falar com Deus, mas têm talvez medo de se emocionarem, têm medo de que os outros vão estar a olhar, não é? Têm muitos receios. Ou seja, quando vimos a presença de Deus na casa dele, às vezes
não conseguimos ser nós na nossa relação com Deus, não é? Às vezes usamos máscaras, às vezes usamos palavras bonitas e buscamos palavras bonitas, buscamos máscaras porque sabemos que há outros que nos estão a ouvir e às vezes até numa hipocrisia grande fazemos orações para ser ouvidas pelos homens, não é? Nós temos 2 exemplos que Jesus nos deu de 2 homens, eles atuaram muito diferente na casa de Deus. Um era o fariseu, ele escolhia os primeiros lugares, ele falava alto, ele glorificava-se a ele mesmo e não a Deus quando orava, não é? Ele dizia-me, ó Deus, obrigado porque eu não sou como os outros pecadores, não é? E havia um no fundo, um lá no cantinho, e esse dizia de mim, esse dizia, Jesus, eu sou pecador, ajuda-me, tem misericórdia de mim. E Jesus deixou claro qual era aquele que estava a ser ouvido por Deus. Não era aquele que emitia palavras bonitas, aquele que tinha vaidade na sua vida, não é? Aquele que se auto-elogiava, autoglorificava, não é? Jesus falou e disse que aquele que estava lá no canto a pedir misericórdia para a sua vida, aquele que reconhecia as suas falhas, as suas fraquezas, esse era aquele que era ouvido por Deus. Então, neste lugar de intimidade no nosso quarto, naquele espaço que tu escolheste, pode não ser o quarto na tua casa, mas devemos cada um de nós que vieste aqui ter um lugar onde te vais relacionar com o teu Deus, um lugar onde vais derramar-te, onde vais expor o teu coração, onde vais falar ao teu Deus, ter uma conversa com Ele, não é? Ele é o nosso amigo. Há aqui uma coisa neste versículo que me chamou a atenção, é que na segunda parte diz assim, ora, o teu Pai que está em oculto, ora, é teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui chamou Deus de nosso Pai. Aqui não disse Deus que te vê em oculto. Podia ter dito, também estava correto, não é? Podia ter dito o Senhor que te vê em oculto, Jeová, o Todo-Poderoso. Deus tem muitos nomes, não é? Mas aqui disse o teu Pai. Sabes porquê, irmãos? Deus fez-me refletir sobre esta palavra. É porque Deus quer ser para nós um Pai. E há uma intimidade entre um filho e um pai. Há um pai, tu podes contar o que vai na tua vida. Um pai não te vai rejeitar. Há um pai, mesmo que tu tenhas falhado, ele vai te aceitar, vai te receber, vai te aconselhar, não é? Um pai vai te abraçar, mesmo que tu tenhas caído, não é? Ele não te vai condenar, o teu pai. E aqui Jesus está-nos a dizer, ora teu pai. Sabes porquê é que ele diz assim? Porque ele também, durante a sua passagem aqui na terra, ele sempre estava em permanente oração ao seu Pai. Nós vemos que, por exemplo, em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Sabes, irmão, esta é uma das passagens, mas em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, há imensas oportunidades em que Jesus esteve em íntima relação com o seu Pai. Às vezes ele passava a noite inteira, outras passagens diz que ele passava a noite inteira. Em Lucas, no capítulo 6, se não me engano, no versículo 17 diz que ele passou a noite inteira em oração. Ele passou também 40 dias no deserto em jejum e oração. Às vezes dizia que antes que fosse dia, ele estava separado em oração. Às vezes dizia, ele despedia a multidão e ia em comunhão com o Pai. Jesus não tinha pecado, sabes? E mesmo assim, ele ia orar, a ter esta relação com o Pai. Agora, pensemos, irmãos, juntos, se Jesus, o nosso Salvador, sem pecado, ele tinha esta comunhão íntima com o seu Pai, ele era 100% homem, é certo. Imaginem nós, como nós não devemos ter esta comunhão com o nosso Pai. Eu digo mais, irmãos, sem esta comunhão com o nosso Pai, nós não podemos ser cristãos. Andamos uns mortos-vivos na terra. Jesus já nos retirou do reino das trevas, como disse a irmã Rose, para o reino do seu amado, para o reino da luz. Então,
Se nós temos essa consciência de que Ele nos tirou de lá, então sejamos vivificados cada dia. Amém? Então, quando nós estamos naquele lugar, somos nós e Deus, ninguém mais, não é? Ali você pode ter um momento íntimo, como eu já falei. Ali tu podes mergulhar num momento profundo, num momento em que tomas o teu tempo, em que não estás com pressa, em que vais e expões a tua vida. Às vezes pode não haver palavras no início. Nós tivemos um pastor, ele dizia, a oração é como um músculo. Nós quando, por exemplo, vamos à sala de desporto, ou ao ginásio, não sei como dizem em brasileiro, à academia, nos primeiros dias como é que isso funciona? Dói muito os músculos, não é? Doloroso, custa, mas depois começamos a entrar no ritmo e até já sentimos falta de ir, não é? Não é que eu vá muito, isso nota-se, mas é assim, o músculo tem que ser treinado e a oração tem que ser treinada para conseguirmos permanecer ali. Então, talvez no início vamos cansar rápido, vamos desejar, o nosso corpo vai desejar levantar-se, porque há uma luta entre a carne e o espírito, porque estamos a buscar as coisas espirituais e a nossa carne não deseja estar ali, não é? Então no início vai ser difícil estar ali, vai ser difícil estar de joelhos, mas nós temos que conseguir vencer a nossa carne, não é? E pouco a pouco vamos aumentar o nosso tempo de busca. Sabes porquê? Porque naquele tempo de busca, onde talvez nós vamos expor os nossos problemas, talvez alguma contenda que tenhas com alguém, por exemplo, um marido com uma esposa, vamos lá àquele momento e começamos a falar do nosso esposo para Deus, para o nosso Pai, não é? E Deus começa, se tu tiveres intimidade, se te deres o tempo de ficar ali naquela conversa, o Espírito Santo vai começar a falar de ti, vai começar a falar de mim, vai começar a falar para mim, vai começar a mostrar aquilo que eu não consigo ver se eu não for orar. Vão começar a cair as camas da minha vida, Deus vai mostrar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz de errado. Então, nas circunstâncias em que tu foste clamar ao teu Pai, Deus vai mostrar aquilo que há em ti e Deus vai começar a trabalhar em ti para Ele poder começar depois a trabalhar nos outros, nas circunstâncias. Funciona assim, irmãos. Vocês lembram-se quando Marta foi falar a Jesus de Maria? O que é que Jesus disse para ela? Não, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. É assim que funciona. Quando vamos nós a falar do nosso irmão, Deus vai começar a mostrar os nossos erros. E se nós formos sinceros com Ele, nós vamos começar a ver o que existe dentro de nós. Deus vai abrir o véu da nossa vida, não é? E aí então tu podes derramar-te aos pés de Deus. Tu deves fazê-lo. Tu deves confessar aquilo que talvez não podes falar com nenhum irmão. Talvez algum problema na tua vida que tu vais falar com o irmão, mesmo que ele seja espiritual, ele não vai entender aquilo que estás a dizer, porque o irmão ainda não passou por essa circunstância. Não é que ele não queira o melhor para ti, não é que ele não escolhesse orar por ti, mas se calhar dentro dele, mesmo inconscientemente, vai haver um julgamento para ti. Mas nós temos um Pai, irmãos, esse não nos vai julgar. Glória a Jesus. Quando nós temos um encontro na intimidade com Deus, a nossa vida é transformada, irmãos. Isso aconteceu lá em João capítulo 4 com a mulher de Samaria. Ela teve um encontro com o próprio Jesus, não é? Nós hoje não nos podemos encontrar com Jesus em pessoa física, mas podemos da mesma maneira encontrar com Ele em espírito, não é? E Deus, Jesus Cristo, Ele organizou aquele encontro. E eu estou aqui para te dizer, Jesus tem organizado encontros na tua vida e talvez tu não tenhas percebido. E tens resistido à voz do Espírito. Talvez há noites que tu não dormes bem, que é simplesmente o Espírito Santo a dizer ajoelha e ora. E nós temos que ter sensibilidade, e essa sensibilidade do Espírito, ela adquire-se nesse momento de oração com o nosso Pai. E temos que entender o que o Espírito Santo nos diz. Temos que ter esse discernimento, e esse discernimento bem, porque estamos em dias difíceis, irmãos. Nós necessitamos discernimento das coisas espirituais.
Há falsos profetas a levantarem-se no mundo em grande quantidade. Há falsos irmãos. Há mesmo as pessoas que não são cristãs. Temos que ter discernimento dos espíritos, discernimento de se aquela pessoa fala a verdade ou não. Claro, a palavra, se tu conheceres a palavra, tu vais saber, não é? Mas às vezes necessitas também desse discernimento adquirido nesse momento em que estás ali aos pés do teu Senhor, do teu Pai. Então, na mulher de Samaria, ela disse: onde é que devemos adorar a Deus? Uns dizem que é aqui, os judeus ali, e Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Tu estás a adorar o teu Deus em Espírito? Ou é simplesmente uma farsa? Duro, não é? O que eu digo. Temos que adorar a Deus em Espírito, irmãos. Adorá-lo em Espírito é como? É com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Eu lembro-me uma vez, eu estava a desculpar-me com os pastores, uma vez que fizemos ir lá na nossa casa, e disse: pastores, vocês estão cansados, ainda damos mais esse trabalho. E eu lembro-me sempre dessa palavra da pastora. Ele disse: um dia vamos estar no céu e vamos descansar. É? Então, talvez Deus te chame para a oração, talvez tu estás cansado, e quando Deus que diz que tens que o amar com todas as tuas forças, é quando estás cansado, quando Deus se agrada, assim, ainda cansado, se talvez sem forças, dás mais esse bocadinho, ajoelhas mesmo sem forças, não é? E nós sabemos que o Espírito Santo às vezes faz-nos essas surpresas, não é? Às vezes chama-nos porque Ele sabe que necessitamos desse momento com Ele, não é? Então, a mulher de Samaria, desde aquele encontro que ela teve com Jesus, ela nunca mais foi a mesma, não é? Aquela mulher que tinha tido 5 homens e que tinha naquele momento nem sequer era um marido, que foi àquela hora onde o sol era forte e apertava, porque estava-se a esconder da multidão. Desde aquele encontro com Deus, ela foi e falou a toda uma cidade, não é? E ela foi evangelizar porque ela tinha tido aquele encontro. Na nossa célula, na sexta-feira, a irmã Zulma, alguns irmãos conhecem, eu posso dizer o nome dela, ela contou-nos que ela teve uma experiência muito forte com o Senhor. Deus se revelou num sonho na vida dela assim de uma maneira muito forte, e ela não podia parar de chorar. E ela disse: agora eu sinto o amor de Deus muito mais forte na minha vida. E cada vez que Deus marca um encontro com um ser humano, não podemos voltar a ser os mesmos, não é? Porque Deus marca esse dia na nossa vida, marca esse dia no nosso coração, não é? Então, irmãos, necessitamos desse encontro com o nosso Jesus lá no lugar íntimo. Necessitamos ir a esse lugar sem hesitar, mesmo que tu não queiras, tenta. Vai na primeira semana só 5, 10 minutos, na segunda aumenta o tempo, e a partir daí o teu músculo já não tem dores, não é? A tua oração já começa a ser mais prazerosa, não é? E consegue o espírito dominar mais sobre a carne naquele momento de oração, não é? Às vezes Deus fala-nos coisas duras, irmãos. Aqui há uns meses atrás, o Espírito Santo falou assim para mim: tu gatinhas pela fé, engatinhas, não sei como é que se diz, engatinhas pela fé. Isso, sabe, isso para mim foi assim uma coisa muito dura, porque na Bíblia diz que nós caminhamos pela fé, mas Deus mostra-nos o nosso estado, como é que nós estamos. Se Ele estava a ver que eu gatinhava, é porque eu não estava ainda no ponto que Ele queria, não é? E Deus falou isso na minha mente, diz: tu gatinhas pela fé. Então, é naquele momento de intimidade, irmãos, que Deus vai falar conosco. Talvez muitos de nós nunca conseguiram ouvir a voz do Espírito Santo, ou ouvem através da palavra, ou ouvem através de pensamentos, mas Deus tem coisas preparadas lá no secreto para ti que tu não podes nem imaginar. Ele vai te entregar tesouros que tu nunca pensaste receber, Ele vai te surpreender. Isto Ele faz com todos aqueles que os buscam em espírito e em verdade. Isto não é exclusivo só para alguns. Deus vai falar ao coração, irmãos. Às vezes pensamos que passar tempo com Deus é igual a perder tempo, não é? Às vezes pensamos: tenho tanto que fazer, hoje não vou ter tempo, vou fazer isso à noite, meu Deus. Mas sabes, irmãos,
Se tu começares, deres a primeira parte ao teu Deus, parece que as coisas durante o dia fluem e vão mais rápido. Glória a Jesus, irmãos. O lugar secreto é o lugar onde Deus te vai aperfeiçoando. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, diz, na segunda parte diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. É certo que aqui fala dos ministérios, não é? Que todos cooperam para o corpo de Cristo. Mas podemos aplicar esta palavra à oração, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós necessitamos de fé lá naquele lugar, irmãos. Porque na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardador daqueles que o buscam. Então, quando fores a esse lugar, irmão, vai com a fé. Vai com a fé de que Deus vai operar porque tu confiaste nele. Vai com a fé porque Deus vai fazer e vai transformar as situações porque tu estás ali. Ele quer te ver lá, Ele só te quer ver lá. Talvez não tens as melhores palavras, talvez estás a buscar palavras, nem tens como falar com Ele. Mas o facto de tu teres confiado nele com fé, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, e quando tu vais àquele lugar, diz, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É assim que Deus nos quer ver, aperfeiçoar-nos a tal maneira que sejamos parecidos com Cristo. E quanto mais nós vamos aos pés de Deus, mais Deus continua a transformar as nossas vidas e mais nós conseguimos aproximar-nos com Ele, não é? Aproximar-nos com as características dele, com o caráter de Cristo, não é? Deus começa a retirar tudo o que não presta, toda a sujeira das nossas vidas. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 e 13 diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Deus promete nos ouvir quando o buscarmos como? De todo o nosso coração. Amém? Ele promete nos ouvir. Em Salmos, no 145, versículo 18, diz, o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos aqueles que clamam por sua presença com sinceridade. Ele está junto de ti, irmão. Tu tens invocado, não tenhas dúvidas, Ele caminha contigo então. Nós temos combates espirituais para ganhar aqui na terra, irmãos. Ali antes do culto começar, ali na oração de intercessão, a irmã Adriana estava a dizer, e com razão, a vida de um cristão é muito mais complicada do que a vida de qualquer um que não tenha Cristo, não é? Porque nós temos que lutar até contra a nossa própria vontade, não é? Temos que lutar contra os nossos desejos carnais, não é? Então, se nós queremos ter autoridade em Cristo para vencer os nossos desejos, autoridade em Cristo para fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, expulsar demónios, ir e pregai, libertai, salvai, etc. Se nós queremos ter essa liberdade, essa autoridade, não poderíamos nunca tê-la se não tivéssemos esta relação íntima com o nosso Deus. Qualquer homem e qualquer mulher de Deus que possam ser chamados homens e mulheres de Deus, eles têm que ter esta relação com Deus. Porque se não tiver esta relação com Deus, são pessoas que talvez creem, mas não caminham com Ele. E crer até o diabo crer, não é? Como diz a palavra, estremece, não é? Então, nós temos que crer e caminhar com o nosso Jesus. E como é que caminhamos? É nesta intimidade com Ele, amém? Diz em Efésios, no capítulo 6, ali onde fala da armadura de Cristo. Vamos ler toda essa armadura.
Diz assim, irmãos, desculpem. No 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui a palavra, irmãos. Então, nós sabemos que não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é contra os nossos inimigos, não é contra o nosso marido, contra o nosso colega de trabalho, contra o nosso vizinho, contra aquele que se atravessa com o carro na nossa frente. Não é contra esses que nós temos que lutar, irmãos. E para nós termos autoridade espiritual, temos que parar de lutar contra as pessoas, contra o nosso próximo. Nós, para termos autoridade espiritual, nós temos que lutar em oração contra quem? Contra os príncipes das trevas deste século, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E isto é em oração, irmãos. Isto é os demónios. Eles estão sempre a atacar, Deus, as nossas vidas, irmãos. Então, no fim de tomar toda esta armadura, diz no último versículo, no 18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Aqui fala-nos de um tipo de oração. Aqui fala-nos orar no Espírito. Vamos falar um pouco sobre o que é orar no Espírito e viver no Espírito. Porque muitas vezes tomamos decisões impulsivas, não é? Mesmo quando oramos. Jejuamos, mas continuamos a reagir com temor. Clamamos a Deus, mas no fim de contas decidimos fazer aquilo que já tínhamos planeado fazer. Não é? Não entregamos as nossas decisões nas mãos de Deus. Então a pergunta é, então porquê é que oramos e não somos guiados? Que este versículo diz, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Então, aqui a questão não é que não oremos, muitos de nós também oramos, mas no fim fazemos sempre à nossa maneira, não deixamos que Deus faça, que Deus batalhe as nossas batalhas. Então, em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. É impactante, não é? Só aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, só esses são os filhos de Deus, não é? Então, orar no Espírito começa na rendição. Render tudo o que somos, irmãos, tudo o que temos. Render os nossos projetos nas mãos de Deus. Render aquilo que nós desejamos na nossa vida. Entregar a Ele. Sabe, lá naquele apartamento que alguns dos irmãos lá na minha casa, na Cabo, temos, alguns irmãos conhecem. Eu, durante algum tempo, andei assim numa luta assim, bastante grande com aquilo. Eu não encontrava ajuda em ninguém e eu pensava, já gastei ali muito dinheiro e agora não consigo encontrar quem termine este trabalho. E sabem, eu andei naquela luta e aquilo deixou-me sem dormir. Sabe? Aquela falta de confiança, esse é o objetivo de Satanás nas nossas vidas, irmãos. É distrair-nos, é pôr-nos problemas tão fortes nas nossas vidas, coisas que parecem pequenas, mas que nós fazemos o mundo naquilo e aquilo tira a nossa paz e tira a nossa alegria e vai-nos fazer provocar discussões lá em casa e aconteceu-me isso com aquele apartamento, não é? Mas houve um tempo que, como eu já não dormia, eu já estava muito cansada, comecei-me a lembrar, não, Deus, Tu não queres isto para mim. E eu entreguei.
meu Deus, eu não quero mais pensar neste assunto, eu agora entrego isto nas tuas mãos. Se tu quiseres que isto seja terminado, se não quiseres, não, eu não quero que isto tire a minha paz. E foi aí, meus irmãos, que apareceu a irmã Urana a falar-nos nesta família do irmão Júnior e da irmã Virgínia, e foi aí que as coisas se resolveram. E foi quando, irmãos, quando eu entreguei aquilo para Deus. Parece uma coisa muito simples, não é? Uma coisa que... Mas aquilo estava a tirar o meu sono, irmãos. Aquilo estava a tirar a minha paz. Porque só a partir do momento em que eu entreguei, aquilo passaram vários meses, irmão. Só a partir daquele momento. E foi tão rápido depois da solução para aquele problema. E Deus usou os irmãos, graças a Deus. Mas só a partir do momento em que nós deixamos as nossas cargas aos pés de Cristo, por isso Jesus diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer nos aliviar, mas nós às vezes parece que estamos insensíveis, parece que não queremos entender as coisas, não é? E às vezes parece que tem que vir aquele retirar-nos da paz para nós podermos só aí entregar as coisas a Deus. Então, é por isso que devemos sempre vigiar, irmãos, vigiar nas nossas vidas, vigiar aquilo que nos está a tirar a paz e entregar e render aos pés de Cristo. Então, agora estamos a falar da rendição, não é? Orar no Espírito. É permitir que Deus tome o controle. Em Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Sabes, irmãos, o tom da tua voz quando tu oras a Deus, ou as palavras espirituais que tu queres usar, isso nada impressiona a Deus, irmãos. Mas aquilo que faz mover a mão de Deus a teu favor é a tua rendição, é a sinceridade do teu coração. E isso nós necessitamos, irmãos, ser sinceros com Deus, entregar-lhe. Em Romanos 8,26 diz, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui entramos numa nova dimensão na oração. É quando nós já não temos palavras, é quando queremos falar, mas não sabemos como as coisas a Deus. Então, aí o Espírito Santo não só nos escuta, ele começa a orar conosco, ele começa a interceder por nós, ele começa a levar para Deus, como diz a canção, tudo aquilo que eu não sei, que eu não consigo, que eu não tenho palavras para expressar, não é? Então, esta é uma nova dimensão, orar no Espírito, e ele começa a traduzir a nossa oração, e ele vai transformar a nossa oração segundo a vontade de Deus, não é? Às vezes nós oramos segundo a nossa vontade, mas é muito importante, quando apresentamos os nossos projetos a Deus, dizer, Deus, eu entrego, eu não sei se é assim que tu queres que seja feito, esta é a minha vontade, mas eu quero fazer segundo a tua, porque a tua é soberana, é sobre a minha, amém? Se nós começarmos a orar assim, dizer, a tua vontade que seja sobre a minha, não importa se eu abdicar das minhas vontades, porque eu sei que tu tens o melhor para mim. Esse é o segredo, é que saber que mesmo que pareça mal aos nossos olhos, a vontade de Deus é o melhor para nós. E lá na frente nós vamos nos aperceber que é o melhor para nós. Diz assim, orar no Espírito. Isto significa quando a tua vontade então começa a alinhar-se com a vontade de Deus. Eu disse que quando a dele era superior à nossa e nós abdicamos da nossa. Mas ele também pode começar a trabalhar na nossa vontade e ele pode começar a alinhá-la com a vontade dele, amém? Há coisas que nós não precisamos de perguntar se Deus quer assim ou não quer. Por exemplo, para evangelizar, tu não precisas perguntar a Deus se Deus quer que tu evangelizes. Tu não precisas perguntar a Deus se queres que tu ores, não é? Tu precisas perguntar coisas que não estão na palavra, não é? Que tu não sabes. Talvez ele tenha projetos para ti que tu não entendes ainda, não é? Então, em João 16,3 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade. E aqui está incluída a oração, irmãos. E esse Espírito já o temos, habita em nós. Então, ele vai guiar-nos em toda a verdade. Amém? Há coisas que às vezes estamos enganados e não entendemos ainda. Mas quando estamos lá na nossa intimidade, se nós perseverarmos ali, o Espírito Santo vai nos mostrar que estamos enganados e que ele tem coisa diferente para nós, para as nossas vidas.
Ou seja, na prática, tu começas a orar que Deus faça alguma coisa, alguma situação, que transforme alguma vida, mas no meio da oração, o Espírito Santo muda o enfoque, não é? E então, entraste a pedir que transforme alguém, mas quem começa a ser transformado és tu. É assim que acontece lá, irmãos. Então, esta oração, na intimidade, deixa de ser um monólogo, porque orar significa falar com Deus e passa a ser um diálogo entre nós e o nosso Pai, não é? Ele fala também, irmãos. Ele fala com a sua palavra e fala também na nossa intimidade, na nossa mente, no nosso coração, e Ele vai transformando a nossa vida dessa maneira. Ele fala. Então Ele começa a aumentar a nossa sensibilidade, começa a aumentar a nossa rendição e começa a dizer-nos espera. E nós começamos a entender que então afinal faz falta esperar. E começamos a ter a paciência de esperar em Deus, não é? E começa então a fazer-nos, a provocar em nós obediências imediatas. Se Deus fala lá em oração que tu também te comportaste mal, não foi só o teu irmão, e que tu deves ir pedir perdão, e mesmo que tu não te tenhas comportado mal, também deves ir pedir perdão, então, se tu queres guardar essa intimidade com Deus, tu vais ter que obedecer a essa voz. E vais ter que obedecer também porque a palavra fala, não é? Então, David, o que ele mais temia, o rei David, era que a presença de Deus falhasse na sua vida. E isso é o que nós devemos temer mais na nossa vida, irmãos, é que a presença de Deus não esteja conosco, é que caminhamos sozinhos. Um minuto, a irmã Adriana dizia, um minuto sem a presença de Deus, estamos derrotados, irmãos. E às vezes pensamos que não e continuamos a pensar que Ele caminha conosco e é mentira. Nós temos que buscá-lo para que Ele caminhe conosco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o coração, não é assim? Então, em Gálatas 5:25 diz, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando o nosso orar se conecta com o nosso viver, é dizer, quando a nossa oração for uma realidade, aquilo que nós falamos lá na intimidade, conseguirmos praticá-lo na vida real, porque às vezes lá aparecem as coisas mais fáceis, não é? Mas quando chegam as dificuldades, quando chegam os tropeços da vida, parece que as coisas ficam mais difíceis, não é? Mas quando nós conseguirmos que aquilo que nós falamos lá com Deus, consegui-lo praticar, não é? Então, alguém disse assim, a tua vida se converte numa oração dirigida por Deus. Ora, amém, irmãos? Quem quer ser dirigido por Deus aqui? Então, no livro de Hebreus eu amo muito esta palavra. Há pouco tempo estivemos lá a estudá-la, não é? Na segunda-feira. Em Hebreus, no capítulo 4. Já foi há 15 dias. Hebreus 4:16 diz assim. A partir do 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, isto é maravilhoso. Isto dá-nos fortaleza, dá-nos fé, não é? Temos um sumo sacerdote, ou um grande sumo sacerdote, que é o nosso Jesus Cristo. Ele é alguém que não pode compadecer-se de nós, porque Ele conhece como é viver aqui na terra. Ele em tudo foi tentado como nós somos tentados, mas Ele sem pecado, essa foi a diferença. Então Ele é justo, Ele pode justificar-nos, não é? Ele é santo, Ele pode santificar-nos. Então, cheguemo-nos como? Aqui diz confiadamente, não é assim? Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Ao trono da graça. Aquele altar que tu levantas lá na tua casa. Vai lá, chega lá. Jesus já te vai estar lá a esperar, irmão. Diz, cheguemos confiadamente ao trono da graça. Para quê? Para alcançar misericórdia e achar graça. Nós na nossa célula estivemos a falar na graça, não é? É o presente é imerecido, nós não merecíamos. Então, podemos achar essa graça cada dia, essa misericórdia cada dia, para sermos ajudados quando? Em tempo oportuno.
porque vai haver um tempo em que não vamos poder ser ajudados, irmãos. Estamos a passar dias difíceis, mais do que nunca nós necessitamos ter esta intimidade com o nosso Deus, irmãos. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de ti. Como é que vai resistir ao diabo, irmãos? Se nós não estivermos em oração, não conseguimos resistir ao diabo. O próprio Jesus foi tentado depois dos 40 dias de jejum e oração. Se ele foi tentado, quanto mais o diabo nos tenta a cada dia, não é? A nós. Ele que era o Filho de Deus, ele foi tentado, como se dará conosco, não é? Então, se nós não vivermos essa vida de oração, não podemos resistir. Vamos cair nas suas obras. Então, resista ao diabo com obediência à palavra. Resista ao diabo e as tuas forças têm que vir daquele momento que tens com o teu Pai. Deus dá-nos discernimento espiritual lá naquele lugar, irmãos, no lugar de oração. E esse discernimento, ou seja, quem ora vai ter sempre mais discernimento daqueles que não oram. Em 1 de Reis, no capítulo 18, no versículo 43 ao 44, fala de Elias, não é? 1 de Reis, primeiro livro de Reis, no versículo 18, 43 ao 44. Diz assim. Podemos ler um pouquinho antes. Desde o 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Tu achas que Elias ouvia isto verdadeiramente, ou ouvia no espírito isto? Ou pela fé ele entendia isto? Ninguém mais conseguia ouvir este ruído, porque Elias era um homem de oração, não é? Diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. O que é que ele foi fazer, irmãos? Foi a orar. Mas ele já dava por feito, irmãos. A fé dele era grande, não é? Ele foi a orar, mas ele já deu por feito. Diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, e Elias subiu ao monte, já ali, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E no 44 diz: e sucedeu que à 7ª vez disse: até que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Isto é revelação de Deus, irmãos. Isto é discernimento de alguém que ora, não é? Ele foi com a certeza. Ele, antes de ir para a oração, ele sabia que aquilo ia acontecer. Isso é fé, irmãos. Isso é fé de alguém que ora e que confia no seu Deus e que sabe que Deus vai fazer, porque ele já tinha tido experiências com Deus, e a experiência vai provocar cada vez mais fé nas nossas vidas. Como David, não é? David já tinha matado um urso, já tinha morto um urso, morto um leão. O que é que ele não pode fazer mais? Ele sabia que o Golias já estava entregue nas mãos dele. Então as nossas experiências com Deus vão aumentar a nossa fé, não é? E aqui foi o que aconteceu. Ele disse que ouvia já o barulho da chuva. Na verdade era no espiritual que ele ouvia. Ele não ouvia nada, irmãos. Ele ouvia no espiritual, porque ele tinha um discernimento espiritual maior do que quem não ora, não é? Então, igual aconteceu com Eliseu, com o seu servo, não é? Em 2 de Reis, no capítulo 6. Também é maravilhosa esta passagem. 2 de Reis, no capítulo 6. E eu aqui não anotei o versículo 17. E diz assim, no capítulo 6, no versículo 17, diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. O que é que aconteceu, irmão?
ele disse ao seu servo, não é? Não te preocupes, nós somos mais do que eles. Mas o seu servo disse, como é que isto é possível? Eles são um exército inteiro que chegaram aqui. Que maravilha, mas ele sabia que eram mais, porque quem está em Deus tem que ter a certeza que somos mais, irmãos. Porque é Deus que envia os anjos ao teu redor. É Deus que envia exércitos para te proteger, para te liberar, para caminhar ao teu lado. Então tu tens que ter esta confiança que tinha também Eliseu. E Eliseu pediu, Deus, abre-lhe os olhos. Quer dizer, Eliseu ele tinha esta comunhão com Deus, esta intimidade com Deus. Por isso ele também sabia, entendia mais, tinha maior visão do que quem não tem comunhão com Deus, não é? O discernimento e a visão das coisas espirituais é lá na nossa oração que adquirimos, irmãos. Na nossa oração com o nosso Pai. Amém? É maravilhoso, irmãos. Tu não estás contente, irmão? Aquilo que Eliseu e o servo de Eliseu viu é aquilo que acontece contigo, irmão. Aquilo que aqueles que caminham contigo são muito mais do que aqueles dos inimigos. Uma vez eu estava na igreja, uma igreja pequenina lá em Bragança, e eu senti-me até triste. Naquele culto era um culto de semana, estava uma igreja pequenina e acho que estávamos 2 ou 3 pessoas e eu estava a louvar a Deus e até estava assim quase desencorajada, desanimada, porque nem as irmãs, éramos poucos, e os irmãos que estavam lá nem sequer cantavam, imagina, irmã, que situação. E eu comecei a louvar a Deus, e foi maravilhoso, irmãos. Eu não vi, mas eu ouvi muitas vozes masculinas a cantarem comigo. Eu sabia que Deus tinha mostrado que ali não estávamos sozinhos. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus faz coisas que nós não podemos nem entender. Então, irmãos, Enoque andava com Deus também. Nós podemos dizer que andamos com Deus, irmãos? Podemos dizer que andamos com Deus, irmãos? O nosso alvo tem que ser andarmos cheios do Espírito Santo. E essa unção é gerada enquanto estamos em oração, irmãos. Vamos poder trazer soluções enquanto estamos em oração. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: admoeste-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, noutras traduções dizem súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, o apóstolo Paulo está a falar de 4 tipos de orações aqui, não é? Ele está a falar que se façam súplicas. O que é uma súplica, irmão? É uma oração, mas com mais intensidade. É uma oração naquele momento em que estás a pedir socorro a Deus, estás a suplicar, estás a rogar, estás a pedir encarecidamente, estás a pedir uma solução rápida, urgente, que necessitas com urgência, não é? Então, é forte, é na intensidade. Orações é quando nós estamos lá a falar, a contar a nossa vida a Deus, não é? Contar como correu o nosso dia, como foi, o que é que o outro me disse, eu disse-lhe aquilo, ajuda-me Deus nesta situação e tal. E a intercessão. A intercessão é, por exemplo, aquilo que estivemos a fazer há pouco, antes do culto. É orarmos pelo outro. É pedirmos a Deus em favor, em prol do nosso irmão. Deus diz então o apóstolo Paulo diz para intercedermos, diz admoeste-te, está a falar com Timóteo, não é? Que se façam súplicas, orações, intercessões. Então nós temos que fazer intercessões, nós temos que orar por os nossos irmãos. Isto não é opcional, irmãos. A palavra de Deus diz que temos que fazer. Nós temos que orar por os nossos irmãos, temos que orar por os nossos inimigos. E aqui mais em baixo, no versículo 2 diz, temos que orar até pelos governadores, para que tenhamos uma vida em paz, para que eles não assinem leis que vão contra a nossa fé, por exemplo. Temos que orar por os nossos governadores também. Temos que orar por todos aqueles que Deus vai colocando na nossa memória. Vamos na estrada, alguém nos ofende, nos abusina, podes começar a orar por essa pessoa também. É assim, vida de oração, porque o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, é isso, é orar em todas as partes, não é? Vamos orando. E também diz,
à parte das súplicas, das orações, intercessões, diz, e ações de graças. Deus quer que lhe sejamos gratos, irmãos. Deus quer que nós nos recordemos de tudo o que Ele já fez por nós, não é? E isso vemos com muita claridade, com muita clareza. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele diz que desde ali, cada ano se tinha que recordar aquilo que Ele tinha feito, não é? Desde a primeira Páscoa que lhe aconteceu e todos os anos. Isso é para que façamos nós memória daquilo que Deus já fez por nós e ser agradecido. É Ele que te dá a vida, é Ele que te dá tudo o que tens. Então nós temos que agradecer a Deus nas nossas orações. Temos muitas razões para agradecer a Deus. Amém, irmãos? Diz assim em Mateus, no capítulo 27, no versículo 51, diz: logo, imediatamente após a morte de Jesus, o véu se rasgou. Nós somos bem-aventurados, somos felizes, irmãos. Naquele momento, logo a seguir que Jesus expirou, o véu rasgou-se. E rasgou-se para ti e para mim, irmãos. O véu simbolizava o corpo de Jesus, mas ele rasgou-se mesmo lá no templo. Porquê? Porque até ali tudo tinha que ser entregue, as nossas orações, nossas vidas tinham que ser entregues ao sacerdote. Era ele que ia interceder por nós. Agora nós temos o acesso direto, irmãos. Nós temos esta graça, isto é uma graça, temos o acesso direto com o nosso Pai. Tu estás contente com isso, irmão? Tu podes, em qualquer momento, em qualquer lugar, tu tens o acesso direto. Foi isso que Jesus conquistou na cruz para ti, irmão. E tens o Consolador também contigo agora. O Consolador e aquele que intercede com os gemidos inexprimíveis, quando tu não souberes o que dizer. Em Mateus 7, no capítulo 7, Mateus 7, capítulo 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-ei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E depois continua, porque o que pede, dar-se-lhe-á, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, tu queres receber sem pedir, irmão? Não é possível. No mínimo tens que pedir. É gratuito. Pedirmos a Deus é gratuito. Então nós sabemos que se nós pedirmos, Ele vai abrir. Se batermos, Ele vai abrir. Se pedirmos, Ele vai atender. Amém, irmãos? Eu quero só contar mais um testemunho, para a glória do Senhor. Porque eu prometi a alguém que ia contar aqui um testemunho. Aconteceu uma segunda parte de uma primeira parte que alguns irmãos já sabem, os irmãos já vão entender. Aqui há uns, talvez 2 meses, ali na sala da intercessão, eu estava muito triste. Houve alguns irmãos que estavam comigo, porque lá no meu serviço houve uma senhora. É assim, irmãos, eu sou enfermeira desde 2010, sou enfermeira há 16 anos, e nunca tinha acontecido como me aconteceu há mais ou menos 2 meses, mas já sabe o que é que estou a falar. Eu estava lá no serviço e uma senhora durante a noite começou com os olhos muito arregalados, com uns gritos de horror, de terror, assim, até quem não conhece as coisas de Deus achou que ela estava a ver alguma coisa, não é? E nós sabemos que no mundo espiritual é muito grande. E aquela senhora gritava assim com aquela maneira desesperada. E não era a minha paciente, era a paciente da minha colega. E eu fiquei ali sem saber o que fazer. E como não temos por costume ir no quarto dos pacientes dos nossos colegas, então eu fiquei ali sem saber o que fazer. Eu queria muito ir, mas não tive. Também nunca imaginei o que ia acontecer a seguir. Passado umas 2 horas daqueles gritos desesperados, a senhora entrou em paragem cardíaca e não conseguimos reanimá-la. E para mim aquilo foi assim marcante, porque nós somos chamados a pregar a palavra e eu sei que estou num lugar privilegiado, num lugar onde as pessoas necessitam, não é? As pessoas apercebem-se que talvez ali é o fim, onde as pessoas sabem que infelizmente por causa das doenças que estão em necessidades e eu não fiz nada. Só que o que eu não sabia é que Deus ia me dar uma segunda oportunidade.
Como eu já lhe disse, eu sou há 16 anos enfermeira e eu nunca tinha assistido a nada igual, irmãos. Lá no meu hospital, no meu serviço, o serviço de cardiologia, há 40 camas. E Deus fez que acontecesse a mesma coisa na mesma cama, no mesmo quarto. E desta vez, irmãos, outra vez com problema porque era a paciente também de uma colega minha, e esta minha colega não acredita em Deus. Esta minha colega, ela burla-se da fé e aconteceu então com uma senhora, outra vez uma mulher. Desespero, outra vez com os mesmos gritos que eu nunca tinha ouvido, e quando íamos ao quarto víamos os olhos dela a olhar para o teto assim, em todas as direções, e aqueles gritos desesperadores, e eu sei que ela estava a ver com certeza demónios, eu acredito. E então eu aí comecei a orar, né? Eu disse, meu Deus, outra vez aqui e agora no mesmo quarto, é para tu me dizeres que me deste uma segunda oportunidade porque queres salvar esta mulher agora, não é? E eu comecei a orar porque eu sabia que a minha colega que se opunha, ela opõe-se a tudo o que é Deus, tem o espírito do anticristo. Que Deus tenha misericórdia dela, não é? E então eu comecei a orar, eu fui até a casa de banho, meu Deus, dá-me agora essa coragem, ajuda-me a compreender de que maneira que eu vou alcançar, de que maneira que eu vou chegar ali àquela mulher a falar da tua palavra, a falar de ti, Jesus Cristo. E eu fui a orar, e a minha colega estava sem saber o que fazer, telefonou ao médico, o médico não estava lá presente naquela hora, telefonou ao médico e ela só pediu que o médico receitasse acalmante, para que a senhora se tranquilizasse, não é? E impressionante, uma senhora com 84 anos, se não me engano, e o médico não quis receitar o calmante. Eu disse, Deus, já estás a trabalhar de alguma maneira. Então, e ela, minha colega, está a dizer, ela falava mal do médico, como é que é possível nesta idade não a receitar porque tem medo que os rins não estejam bem, o fígado não esteja bem, que é isto? Um pequeno acalmante, que é que a situação é desesperante e tudo. Ela acordava os serviços todos com aqueles gritos horríveis. Eu disse, obrigado Deus, eu entendo, já estás a trabalhar. Então, como o médico não deu nenhuma solução ao caso, eu disse-lhe, eu enfrentei a situação, Deus estava-me a chamar e disse, Agnès, ela chama-se Agnès, eu vou falar de Deus para essa senhora, ela vai ficar calma. Eu disse, ela vai ficar calma, não é? Ela queria essa solução, não é? E eu fui, e ela veio atrás de mim, no quarto da senhora. E eu cheguei lá e eu só disse assim para a senhora acredita em Deus? E ela disse, sim, acredito. E ela disse, então começa a orar, porque estava ali a Agnès comigo, começa a orar a Deus, porque Deus vai dar essa paz, que você necessita dessa paz. E a Agnès estava ali e fomos, regressamos à sala de enfermagem. Passado uns 5, 10 minutos, a senhora começou a gritar, vem, ora por mim. Começou a senhora, vem, ora por mim. Eu disse, obrigado Jesus, tu és bom, tu estás a responder, agora eu vou, agora nem falo com a Agnès, agora vou sem nenhuma autorização de ninguém. Eu fui lá e comecei a falar da obra de Jesus no Calvário para a senhora. Eu disse, você acredita que Jesus morreu por os seus pecados? E ela disse assim, sim, acredito que Jesus, e ela repetia tudo, acredito que Jesus morreu por os meus pecados. Você acredita que Ele vai perdoar os seus pecados? Sim, eu entrego os meus pecados nas suas mãos. Ela fazia a oração já sozinha, e ela dizia, eu dizia, você acredita que Jesus ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos? Sim, eu acredito que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aquilo foi maravilhoso, irmãos. A senhora fez aquela oração com uma fé tão grande que eu nunca esperava, não é? Porque às vezes estamos numa luta tão grande com as pessoas para que eles aceitem, não é? E tudo o que eu repetia, a senhora repetia comigo. E sim, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E você acredita que aqueles que creem em Jesus vão estar com Ele na glória? Jesus dá a salvação. Sim, ela repetia tudo. Maravilhoso, irmãos. Deus... O mundo está à nossa espera, está a esperar a manifestação dos filhos de Deus, irmãos. E para nós termos essa coragem necessitamos orar, necessitamos ler a palavra, necessitamos estar aos pés de Deus, irmãos. Não é fácil, às vezes as situações são assim meias complicadas, não é? Às vezes as pessoas querem ridicularizar-nos, porque para eles somos loucos, como diz a palavra, não é? Mas nós necessitamos, irmãos, ir a falar este mundo. Estamos no fim dos tempos, irmãos.
Nós necessitamos, há muitas almas aí que necessitam, e algumas delas não estão assim tão difíceis de alcançar. Esta é a prova, irmãos. Algumas delas só estão à espera que alguém lhes fale. Eles vão aceitar rápido. Outros vai haver mais luta, outros vai ser necessário mais intercessão. As nossas famílias estão a necessitar de salvação. Vamos nos pôr em joelhos a clamar por as nossas famílias, nas nossas casas, irmãos. Nós necessitamos isso. A vida aqui é passageira. Temos que estar 100% conscientes que só há 2 lugares, como dizia a irmã Adriana, ao céu e ao inferno. E Satanás não está a brincar, irmãos. Tem havido muitos suicídios, como se tem dito, entre os jovens. Então, oremos em todo o tempo, irmãos. Oremos com intercessões, com ações de graça, com súplicas, né? Como diz este versículo. Oremos por quem está em necessidades, porque enquanto tu oras pelo outro que está em necessidade, Deus está a operar na tua casa, na tua família. Não aconteceu assim com Jó, quando ele começou a orar por seus inimigos? Quando tu deixas de ser egoísta, quando tu começas a pensar como Jesus, como Deus, quando tu começas assim a pensar e quando a tua preocupação começam a ser almas, Deus vai suprir todas as pequenas coisas aqui da terra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer a oração. Eu não acabei de... Sempre esqueço alguma parte. Pois, claro, naquela noite ela não faleceu. Na noite seguinte, porque eu fui a trabalhar na noite seguinte, a primeira coisa que eu fui a ver foi a ver se a senhora tinha falecido, não é? Não, ela não tinha falecido e eu até fiquei triste no meu coração. Agora que aceitou Jesus, já pode falecer, já vai para a glória, não é? Mas já estava em coma. Os médicos tinham-na colocado em coma artificial, irmãos. Mas graças a Deus, ela viveu bastante tempo na terra e no fim da sua vida ela aceitou o Senhor, não é? Há um tempo para cada ser humano. Uns crescem na escola dominical, os outros é no fim da vida, no fim de muitos anos aqui na terra. Mas Deus é bom, não é? Deus tem os seus planos para cada um. Amém? Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor. Ajuda-nos a orar, Senhor. Nós somos muito fracos, muito pequenos, Senhor. Tu conheces as nossas fraquezas, Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, ensina ao teu povo, Senhor, a posicionar-se, Senhor Deus. Porque nós bem sabemos, Senhor Deus, que uma igreja que ora é uma igreja que tem vitória, Senhor. Nós sabemos que uma igreja que ora é uma igreja capaz de salvar almas para Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo esteja submetido à Tua vontade, Senhor Deus. Ensina-nos a praticar aquilo que ouvimos aqui nesta tarde, Senhor. Eu mesma necessito praticar a cada dia mais, Deus poderoso. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece-nos na presença contigo, Senhor Deus poderoso. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Senhor. Tu não falhas, Senhor. Eu sei que Tu vais abrir, Tu vais, Senhor, dar aquilo que Te pedimos, porque Tu vais pôr, Senhor Jesus, os nossos corações a pedir o que a Ti te agrada, Senhor. Meu Deus e meu Pai, entrego a continuação deste dia e deste culto nas Tuas mãos, Senhor. Que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém.